Aqui com um cara que eu acho muito legal, Daniel Lopes. Brigadão, cara, por estar aqui. Ele é um cara conhecido por ter previsto inteligência artificial, perigo islâmico, 11 de setembro. É lei para inglês ver, né? A gente sabe que o interesse dele não é salvar as pobres criancinhas. Ah, sim, não. Eu acho que o Maduro, ele tava ameaçado lá de alguma forma. E pra mim, ele tá dando graças a Deus que levaram ele pros Estados Unidos. O Elon Musk tem falado muito que o dinheiro vai se tornar obsoleto, né? O poder da humanidade tá na mão de poucas pessoas, né? Muito pouco, total. Porque hoje são esses caras, né? Exato. Hoje o conceito de esquerda tá tão distante que o cara, pra me enxergar, tem que usar uma luneta, né? Mas eu sou esquerda ainda. Vamos falar da coisa bombástica aí, cara. O FBI liberou os documentos do famoso Epstein. Caso Epstein, E aí? Salve, salve, amigos da ciência e além da ciência em todo mundo. Pensaram que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei aqui, ó. E agora, será que eu tô numa simulação? Será que eu sou real? Será que tudo isso aqui que tá existindo? Aliás, existe a teoria, né? Que a gente vive ou não numa simulação. Então, para quem não está sabendo, está começando agora mais um projeto meu aqui na internet, o Além da Ciência, que vai ser, obviamente, né, vamos falar muito além de ciência. Por quê? Porque lá no meu outro projeto, no Ciência Sem Fim, vocês reclamavam, né? Levei o Sorocaba, vocês falaram que não tinha nada a ver com ciência. Levava os meus amigos do Angra, também falaram que não tinha nada a ver com a ciência. Então, quer dizer, agora não tem como se reclamar, pelo menos pelo nome. É ciência e muito mais coisa que nós vamos trocar uma ideia aqui. Não vai ser só podcast, não. Vai ter um monte de coisa, vocês vão entender aí durante as programações. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem aqui do conteúdo. E, para começar aqui, o meu primeiro convidado é um cara que eu já conversei com ele lá no Redcast. Eu ia levar ele no Ciência Sem Fim, quando aconteceu o que aconteceu. E aí, por que não, né? Começar aqui com um cara que eu acho muito legal e que iria fazer lá. Então, Daniel Lopes, um grande abraço. Brigadão, cara, por estar aqui inaugurando este projeto aqui, ó. Caramba, que honra, hein? Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Fico super honrado e parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho certeza que vai ficar incrível aqui. Aí, para quem não conhece, né, grande Daniel Lopes, aí faz suas lives, ele faz a live no horário muito legal. Meio-dia. Na hora do almoço, né? Na hora do almoço. Na hora do almoço. Traz ali umas pitadas de conspiração pra galera. O pessoal gosta, Jogo ali, né, algumas pimentinhas, né, pra gerar uma... Às vezes eu faço uma thumb um pouco mais sensacionalista e o conteúdo, né, é mais pé no chão, às vezes. Às vezes é o contrário, às vezes a capa é tranquila e o conteúdo é só curupira pra baixo. Tá certo. Mas aí, o pessoal gosta, né? A galera gosta, cara, conspiração é bom demais, cara. Ele aqui é autor do livro dele aqui, ó. Esse aqui é o mais novo, trouxe de presente pra você. O Teatro das Sombras. O Teatro das Sombras. É a reunião dos artigos que eu publico na Gazeta do Povo. Na Gazeta do Povo, né? Você tá escrevendo na Gazeta do Povo, Isso. né? Muito legal. Musk, super sincero, jogou uma bomba sobre sua... Aí tá aí, ó. Legal pra caramba. É uma coletânea de artigos, né? Aí, bem ó, legal. Então, sigam o Daniel Lopes aí nas redes sociais, para quem não conhece ele. Ele tá lá no Vilela também, né? Tô no agora, Vilela, né? tem um programa lá fixo, né? Programa Ligando lá, né? os pontos, Que é semanal. Legal. É legal também. É legal também. E, cara, é muita coisa para começar. Eu tava conversando aqui com o Daniel Lopes antes da gente entrar no ar, né? Porque, cara, o ano mal começou. Já começou a 1000, né? Já começou a 1000, né, cara? Foi igual 2020. 2020 eu fui tirar férias com a família. Aí no dia 4 de janeiro de 2020, Trump mandou eliminar o Qassem Soleimani, que era o chefe da guarda revolucionária iraniana, e não tive férias, né? Tive que ficar só lendo e explicando pro pessoal o que estava acontecendo. Exato. Depois veio Covid, aí arrebentou tudo. Aí arrebentou. Então tem muita coisa pra gente falar, porque o ano está mal começando. Uma coisa muito importante para quem não sabe, né? Onde que eu estou, né? Então esse projeto aqui, ele está hospedado aqui dentro do Grupo Primo. Então o pessoal aí, que eu estou trabalhando com eles aqui no Grupo Primo, junto com o pessoal do myhub.ia. Então, ó, já fica aqui a dica para você. O que é o myhub.ia? Como o nome já diz, é um hub de inteligência artificiais. Então, por exemplo, você paga lá o ChatGPT, você paga o Gemini, você paga o Claude, você paga o Grok e tudo mais, você pode pagar uma assinatura só e ter todas essas IAs funcionando para você. myhub.ia. Então, você vai clicar aí, nós vamos deixar o link aí para você clicar. E o mais legal é o seguinte, ele está R$ 69,90 por mês no plano anual. Mas aqui
no Além da Ciência, você vai ter um desconto especial e ele vai sair R$ 59,90 por mês no plano anual. Então, acesse aí, porque além de ter acesso às IAs, você tem muita coisa dentro da plataforma. Você tem curso, você tem live, você tem uma comunidade onde a pessoa troca ideia e você aprende a usar IA. E além de ter todas essas IAs, dentro do MyHub.ia tem uma IA que você joga a tarefa para ela e dependendo da tarefa que você jogar, ela escolhe para você qual IA que vai resolver. Então, entre aí, porque é o jeito mais legal de você usar as inteligências artificiais hoje. Então, MyHub.ia, que é do Grupo Primo, e esse projeto aqui, Além da Ciência, também é hospedado aqui no Grupo Primo. Então, um salve para a galera do Grupo Primo. Muito obrigado aí pela confiança e pela parceria. Antes, então, da gente entrar aqui e falar muita coisa do seu livro também, mas vamos falar um pouquinho das coisas que já aconteceram. Claro. Né? Então, teve aí, no comecinho do ano, o Trump invade a Venezuela e cata o Maduro, né? O que eu queria falar com você é o seguinte, passado um tempo, eles falaram que eles usaram uma arma secreta. Exato. Que eles chamam de uma arma sônica, né? É. Que os caras começaram a sangrar pelo nariz, Sim. vomitar sangue. Exato. Como que é isso? Que você falou que você já estudou até sobre essa arma, né? Isso aí eu estudo há muitos anos, porque eu trabalhei no Exército, né, na área de operação psicológica, no curso avançado de operação psicológica, e assim, sempre foi um assunto que eu gostei muito. Então, o Departamento de Defesa americano, ele tem todo um setor de desenvolvimento de armas não letais. A própria DARPA, né, desenvolve isso, que é o Departamento de Armas Avançadas do Pentágono. Inclusive, antes de ser DARPA, era só a ARPA, né? ARPA. E aí mesmo. veio a ARPANET, que a internet Isso surgiu aí. dali, né? Então, só para um pouquinho da história da internet, para quem gosta desse tipo de coisa. Então, eles têm todo um departamento de armas não letais que envolvia, por exemplo, uma arma chamada LRAD, que é o Long Range Acoustic Device. Esse Long Range Acoustic Device, ele emitia um som tão agudo que a pessoa sentia que o tímpano ia estourar. Então, era para dispersão de multidões. Né? A galera saía correndo. Só que a partir desse LRAD... eles foram desenvolvendo outras armas de micro-ondas que a pessoa tem a sensação que a pele está queimando. E tem até matérias do 60 Minutes sobre isso nos anos 90 ainda. Aí o jornalista fica atrás de um colchão e ele sente queimando, ele fica atrás de uma parede, ele continua sentindo. Mas não queimava, na verdade. Não queimava, só tinha aquela Era só a sensação terrível. Mas e aí a pessoa fica sem ação. Esse que é o objetivo. O máximo que eles aguentam ficar diante dessa arma, que na verdade parece uma anteninha, né? Pequena, que eles colocam em cima de um carro, o cara não conseguia ficar mais de 2 segundos. Caramba. Ele já saía correndo, falava, para. Saía, é porque ela é direcionada, né? Então, se você anda um pouco pro lado, você sai do efeito dela. Então, o cara saía em segundos, menos 2 segundos, 1 segundo. Então, mas me parece que assim como aquela litotripsia, né? Porque quem tem pedra no cálculo renal, aí você bota aquela maquininha para quebrar a pedra, né? Se você aumenta muito a frequência, você gera lesões no rim, né? Às vezes até gera sangramentos e tal. Eu creio que funciona assim também. Dependendo da frequência do tempo de exposição, você pode lesionar os tecidos. Caramba. E aí é por isso que algumas pessoas que foram expostas a esse tipo de equipamento tiveram lesões cerebrais irreversíveis. Caramba. Irreversíveis. Aí tiveram que fazer cirurgias, né? Mais na parte do ouvido interno. Então isso aí já é antigo. Já é antigo, já. Aí teve a síndrome de Havana, né? Que foram funcionários da Embaixada Americana em Havana, em Cuba, que começaram a ter esse tipo de sintoma, né? E tem documentários também interessantes sobre isso. Todos eles desenvolveram tonturas que não tinham sentido, né? Até os filhos também, porque parece que eles direcionavam na parte da noite para os apartamentos onde eles moravam, né? Eita. E alguns ficaram com lesões permanentes. É estranho porque foram não apenas lesões cerebrais, mas lesões intestinais também. Parece que na parte digestiva também afeta. Então, assim, não mata a pessoa. A princípio não. É uma arma o lance não letal. É deixar a pessoa inativa, né? Isso. Então, por exemplo, eles invadiram ali o prédio, eles Exato. usaram essa arma, os caras venezuelanos não conseguiam pegar a arma para atacar eles. Começaram a vomitar, caíram no chão. E aí caíram no chão, mas não sofreram ou sofreram. Aí a gente não vai saber. Eu não sei se eles tiveram algum dano permanente, né? Porque dependendo Eu acho que eles devem ter usado uma frequência altíssima, né? Porque o normal é você sentir a pele queimando.
Ou um zumbido no ouvido. Agora para relatar que vomitando logo, sangue, né? saindo pelo ouvido, nariz. Com certeza deve ter sido uma potência bem maior. Caramba! Que se morrer é problema teu, né? E gerou um trauma também. Tem relatos de soldados venezuelanos que falaram, olha, eu nunca mais quero lutar contra um americano. Isso aqui foi altamente traumatizante. Caramba! E falou assim, boa sorte para quem for lutar com eles. Eita lá. Aí gera um efeito de psicológico, Sim. né? Aí entra a operação psicológica. Você Entendi. temer o inimigo, né? Esse que é o efeito que eles querem mesmo. É o efeito mais Esse poderoso. é o efeito desejado, né? E o que você acha disso aí? O que tem por trás disso aí? É o lance do petróleo mesmo, né? Controlar? O que você acha? Com certeza. Não apenas o petróleo, assim, você pensar, os Estados Unidos estão querendo assumir o controle do petróleo. É mais também para impedir que a China tenha acesso ao petróleo venezuelano, né? Pra galera que não sabe, né? 80% do petróleo venezuelano era vendido para a China. Sim. Né? Então, e a China também era credora da Venezuela. A Venezuela estava devendo alguns pagamentos. O Trump depositou lá em Doha, num banco que ninguém consegue acessar. Ninguém vai ter acesso, né? E tem uma outra questão que tem sido falado nos círculos geopolíticos, que é o seguinte. A gente tem visto essa fala recorrente do Trump de fazer uma ofensiva contra o Irã, né? Derrubar o regime iraniano e tal. A gente sabe que tem uma frota já poderosíssima ali ao redor do Irã. Então, a ideia é o seguinte, se os iranianos forem atacados e retaliassem, fechando o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 24% do petróleo global, isso poderia gerar uma escassez de petróleo, né? Agora ele tendo acesso, eles têm o plano B. Então, se os iranianos fecharem a porta, a gente já tem um plano B, que é a Venezuela. Pessoal que não sabe, a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, tem 303 bilhões de barris. Né? É louco muito, isso. Cara. É muito. É muito. Mas eu trabalhei em Venezuela. É mesmo? Eu trabalhei em Venezuela, muito tempo. Em Caracas mesmo, não? Em Maracaibo. Maracaibo, lá no Lago de Maracaibo. Mas era o quê? Anos 90 ou 2000? Anos 2000. Trabalhei na época do Hugo Chávez. Mas tava meio estranho assim ou tava tranquilo? Tava estranho pra caramba, porque foi aquela época que ele nacionalizou. Tava tenso, não podia ter empresa americana. Sim. E eu trabalhava com uma empresa americana. Eita. Então, eu ia trabalhar, o que acontecia? Para quem não sabe, é o seguinte, o Hugo Chávez ele nacionalizou o petróleo na Venezuela. Sim. Só a empresa venezuelana podia trabalhar, só que na Venezuela não tem empresa. Então, você tinha um criador de cavalo, ele virava dono de uma empresa de petróleo, sem saber nada de petróleo. Meu Deus. Um vendedor de computador virava dono de empresa de petróleo. Estratégia... Só que o que eles faziam, na verdade? Eles contratavam a gente. Eles contratavam a empresa americana. Entendi. Entendeu? Aí Perfeito. A gente ia lá, só que a gente trabalhava escondido. Era embaixo do radar. Exatamente. Caramba. Eu ia trabalhar escondido no porta-mala. Que isso, rapaz? Sério? Eu ia trabalhar escondido no porta-mala e o trabalho era o seguinte, era numa casa, num condomínio fechado. Sei. O cara me pegava no hotel, eu entrava escondido, trabalhava o dia inteiro, fazia tudo e no final do dia, o cara que era criador, eu trabalhei para um cara que ele criava cavalo. Meu Deus. Ele pegava e assinava. Quando o cara me deixava no hotel, ele falava, cara, não saia do hotel de jeito nenhum. Porque ele morria de medo de eu sair, por exemplo, para tomar uma e falar, pô, eu trabalho aí para empresa americana. Mais alegre, né? Entendeu? Eu trabalho para empresa americana, isso aqui não vale nada. Eu trabalhei muito tempo assim na Venezuela. Que doideira, hein? Mas tempo. Financeiramente era legal? Valia a pena? Cara, não, para mim, eu era funcionário, né? Sim. Eu trabalhava para Halliburton. Mas aí recebia em dólar? Não, a Halliburton recebia, eu não, cara. Eu era normal. Entendi. Eu era funcionário. Sim, entendeu? Entendi. Então, só que essas empresinhas contratavam Halliburton, Schlumberger, empresas do mundo inteiro para trabalhar. Os grandes expoentes ali. Só que por fora do governo, porque para o governo não podia. Então, o governo pensava que era um venezuelano que estava fazendo trabalho. Um gênio que, exatamente, criando cavalos, aprendeu a gerir uma empresa de petróleo. E, na verdade, eram os americanos que estavam fazendo. Então, foi um período assim... Os Estados Unidos sempre teve ali, não teve como, cara. Não teve. Difícil, né? Não teve como. Mas e aí, como que você acha que isso aí vai se desenrolar aí, esse ano aí? Então, até onde eu vi, a vice, a Delcy Rodrigues, ela chegou a dizer que eles ligaram ameaçando. Tanto ela quanto o Diosdado Cabello, né? Que é o ministro do interior, se eu não estou enganado. Que falando, se vocês não... a gente está levando o Maduro, se vocês não aceitarem e tal, a gente vai matar. Ela disse isso, né? E agora, eu acho que foi sexta-feira ou quinta-feira, foi recente, né? Alguns dias ou semanas atrás, algumas semanas. Ela aprovou no Congresso venezuelano a liberação para investimento estrangeiro na Venezuela. Então você vai ver que devagarinho ela está
Ela tá abrindo. Ela tá abrindo e cumprindo com o que as determinações ou imposições do Trump, né? Imagino eu ali. Agora já que você gosta de teoria de conspiração, eu vou falar Sim. a minha teoria de conspiração em Sim. cima disso, cara. Primeiro que eu achei que quase não teve resistência nenhuma. Sim, foi estranho. Eu acho que o Maduro estava ameaçado lá de alguma forma. Eu também acho. E pra mim ele tá dando graças a Deus que levaram ele para os Estados Unidos. Porque lá ele fica tranquilo num presídio lá em Nova York, vendo a neve cair lá, que tá frio pra caramba, e sossegado, ser protegido. O que você acha disso aí? Eu acho também, porque ele tava feliz, né? Tem gente que, ele ficou feliz de ter sobrevivido. Eu acho que não, acho que ele gostou, né? Tanto que ele fez o sinalzinho da vitória. Exatamente. Ele tava dando feliz ano novo pra todo mundo. E não ter tido quase zero... Tudo bem, os caras podem ter usado essa arma aí e tal, mas mesmo assim, cara, não ter resistência nenhuma. Foi estranho. Me parece que tem alguns relatos de alguns soldados que a gente não chegam assim de forma indireta e a gente não sabe se é verdade. Mas já que você levantou a bola das hipóteses, eu vou contar. Pode mandar. A gente sabe que uma parte da segurança do Maduro era feita pelo Serviço Secreto Cubano. E o Serviço Secreto Cubano, na verdade, alguns dizem que não estava mais protegendo o Maduro, estava controlando o Maduro e ele estava debaixo como quase que um cárcere privado. Então. Por que seria essa situação? Porque o Maduro já estava querendo fugir para a Turquia. E eles falaram, você não vai fugir para a Turquia de jeito nenhum, senão os americanos vão tomar posse e você vai estragar a nossa veia revolucionária. Entendi. Porque um revolucionário não foge, ele morre, Não foge à luta, né? O Salvador Allende, no Chile, ele tem que morrer lutando. É isso mesmo. E ele falando, não, vou embora. Aí eles cercaram e falaram, não vai embora. Então, quando as tropas americanas chegaram, elas se encontraram apenas com essa força cubana, porque a força venezuelana já tinha falou, largado. vai lá, chefe, vai, chefe. Os cubanos não vai, não. Então, 32 cubanos morreram. Olha aí. Foram assassinados. Você vai ter uma homenagem em Cuba, né? Caramba! Então, os cubanos que estavam ali no serviço secreto morreram todos. E eu pensava que era uma teoria de conspiração da minha cabeça. Então não teve cara. Até uma cerimônia lá em Cuba. Caramba, e eles reclamaram muito. Eu acho que é isso. Isso aí no jogo, porque pra quem não sabe, Daniel Lopes também manja de geopolítica pra caramba. Né? Então, teoricamente seria minha área principal, só que os caras começaram a me perguntar tanta coisa de mula sem cabeça e curupira. Aí eu fui falando e eu falei, meu Deus, agora que eu comprometi minha imagem, né, de analista geopolítico sério, mas eu falei, vambora, cara, fala o que você quiser. Quer Senhor dos Anéis? Vamos lá, fala Gandalf, fala o que você quiser. Mas no cenário geopolítico, qual que é o impacto disso aí tudo? Como vocês analisam isso aí? Para mim, isso já é mais um sinal de uma nova ordem mundial. Porque a ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, né, que os Estados Unidos instituíram em 1945, pós-Segunda Guerra, é aquela ordem que todo mundo pode comercializar livremente com todo mundo. O dólar é a moeda de valor, né, reserva de valor, e existe o respeito às soberanias nacionais, né? Então, quando os Estados Unidos começam a impor tarifas até sobre aliados, isso já é uma quebra desse combinado, né, de 1945. Agora, quando, além disso, além de impor sanções, eles, por exemplo, tiram a Rússia do SWIFT, aí você fala, mas não era essa ordem internacional, não era uma ordem que todo mundo podia participar e usar o dólar, agora você está proibindo alguém de usar o dólar. É participar quem ele convida, né, para a festa. Exato, né? Poxa, a gente combinou uma coisa, né? Combinado não sai caro, né? E aí, não apenas ele impõe tarifas e exclui, né, do SWIFT a Rússia, apesar de que foi no governo Biden ainda, quando ele atropela a soberania nacional e pinça um líder de um país de dentro desse país, isso mostra que até as soberanias nacionais hoje foram relativizadas, né? Então, assim, o impacto mais forte para mim é o sinal de uma ordem mundial em transformação. Está tudo ali no livro do Ray Dalio, né? Que é Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, porque as nações crescem e caem, se eu não estou enganado. Entendi. E ali ele já estava mostrando esse movimento que eu acho que agora está ficando mais evidente. Mas você acha que teria um outro país aí na linha aí na sequência? Agora? Então, aí tem o Irã, mas o Trump agora... Mas o Irã, ele aguenta entrar, porque o Irã, os caras... Ali é complicado, Ali é bem complicado, né? É complicado. Só se eles tiverem um apoio... A gente sabe que tem muitos infiltrados israelenses lá também, né? O pessoal do Mossad infiltrado ali... até incentivando as manifestações que estão ocorrendo, né? Que é o que no meio militar a gente chama de revoluções coloridas, né?
Revolução colorida é aquela que parece uma revolução espontânea contra um líder, mas na verdade ela é patrocinada e incentivada por um agente externo, né? Saquei. Então, o Irã está nessa situação, e é claro que o Trump, no livro dele, Arte da Negociação, a gente aprende como é que ele negocia, né? Ele chega muito duro para tentar sair vitorioso numa negociação, e parece que ele está fazendo isso com o Irã. Ele tem falado, os iranianos querem negociar, eles estão abertos, mas quando ele não tem o que ele quer, agora nesse Trump 2.0, eu acho que eles vão tentar derrubar o regime mesmo. Derrubar o regime iraniano e encaixar um Reza Pahlavi Júnior lá. Entendi. Agora, mas eu acho que nessa doutrina Trump nova, que o pessoal chama de Pacto de Mar-a-Lago, porque ele combinou ali no seu resort, Entendi. né? Tem um nome também, eles pegaram a doutrina Monroe, que era aquela doutrina América para os americanos, né? Que na época, né, no século XIX ainda, era... Não queremos interferência europeia nas Américas. Agora não queremos interferência russa e chinesa nas Américas, né? Então, a Rússia, nesse cenário todo, ela não está muito enfraquecida? Está mais enfraquecida e mais alinhada com o Trump, né? Mais alinhada com o Trump Super ainda, alinhada. Né? Então, o Trump agora, ele falou, meu negócio agora é hemisfério ocidental. Eu não tô nem aí, acabou a Pax Americana, eu não vou garantir a paz no mundo, eu estou preocupado com as Américas. Mas agora, com as Américas, ele está sendo incisivo demais. Só que Américas, nesse sentido, é de um extremo ao outro, né? Da Groenlândia até a Antártida, Entendi. Né? É de cima a baixo. Então, parece que agora ele está focado, ele tem que resolver essa questão no Irã, que para mim é mais uma pressão de Israel do que uma vontade dele, porque ele está nesse discurso America First, e arrumar uma encrenca com o Irã agora não é tão America First assim. Sim, né? Com certeza. É mais assim, amigos first, né? Agora ele está de olho em Cuba. Ele tem falado muito sobre Cuba, que Cuba está com os dias contados, que em breve vai cair o regime. Eu acho que ele vai arrumar Ele arruma uma desculpa, né? Eles estão ajudando... desculpa, comércio, ele sempre arruma, comércio de né? substâncias ilícitas e tal. Você vê que é só... É lei para inglês ver, né? Que a gente sabe que o interesse dele não é salvar as pobres criancinhas. Sim, não, claro que não. Mas e Cuba tem algum aliado forte para ajudar ela? Não tem. Hoje em dia está difícil. Na verdade, qual que era a sequência ali, né? A gente sabe que a União Soviética mandava 2 bilhões de dólares por ano para Cuba. Para Cuba, é isso. Quando a União Soviética deixa de existir, Cuba transferiu essa galinha dos ovos de ouro, esse patrocínio, para a Venezuela. Então era o petróleo venezuelano e o governo venezuelano que patrocinava o regime cubano. Então, por isso que o Trump sabia que ele, quebrando esse monopólio ali do petróleo, do acesso cubano ao petróleo, você vê que tem essa teoria de que a própria guarda do Maduro era uma guarda cubana, né? Que ele estava meio que na mão dos caras. Então, Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano. E isso, para eles, é catastrófico. A gente não sabe quanto tempo que eles vão suportar sem isso, né? Entendi. Mas as sanções e tal, sem esse petróleo, é complicado. Mas Cuba, na verdade, deve usar muito pouco petróleo, né? Com certeza. Com certeza. Bem, tem carro velho pra caramba, deve beber, né? Tem uns carrinhos velhos. E às vezes os dinossauros do Partido Comunista ficam irritados que não vão conseguir dar uma voltinha com a lambreta dele lá, né? Caramba. E aí você falou do negócio que eu até queria falar contigo também, que é a tal da Groenlândia, né? Ela entra nessa história por causa disso, né? 100%. Já tem um monte de projeto lá do Zuckerberg, né? Do Jeff Bezos na Groenlândia. Já estão com os projetinhos tudo pronto ali. E como que tá o lance da invasão lá? Eles estão... Porque tem descido tropa de um lado, tropa para o outro, treinado, como que tá? O pessoal da Dinamarca, né, junto com a França, eles fizeram alguns exercícios militares na Groenlândia para tentar demarcar território, né? Para dizer, olha, a gente não vai liberar fácil não, né? Só que a pressão hoje o Trump ele está extremamente radical, incisivo, né? Eu não sei até quando eles vão conseguir. Existem informações que dão conta de que o Trump já conseguiu um acordo para acessar alguns territórios, algumas regiões da Groenlândia, não ela inteira. Não sei se vai ser suficiente para ele, né? Mas ele está determinado a incorporar a Groenlândia, sim. Vamos ver como é que vai terminar isso aí. Já tem até mapa, né, com ela incorporada. Será que é verdade isso aí? O que você acha? Então, aquela imagem, foto, aquela foto lá. Você viu a foto ele mostrando? Eu vi. Parecia que era montagem aquilo, né? Parecia, mas né? Eu vi em alguns jornais de grande circulação que falaram, o Trump mostra um mapa que já parece que foi real, né? Eu não consegui validar. É igual o tal da Golfo da América, né? Exato. Eles já chamam em vários lugares de Golfo da América. Sim, do Golfo do México não existe mais. No site da SpaceX. Já tá quando também? Quando tem lançamento do Starship, tá escrito ali Golfo da América. Você não vê tá escrito Golfo como México. é que é a estratégia, né?
você vê que também a mudança do Departamento de Defesa para o Departamento da Guerra, né? É algo contundente também de você imaginar. Então, aquilo ali é muito interessante porque esse mapa que ele pega Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e depois a Venezuela, na verdade é um mapa de 1938. Caramba! Esse mapa é um mapa do Tecnato, que era a proposta de um governo extracontinental do movimento tecnocrático que tinha nos Estados Unidos e no Canadá. Sim. Que é o avô do Elon Musk que fazia parte, né? Exato, o avô materno que é o Joshua Norman Haldeman. Né? Isso. Então eles tinham essa ideia de criar um sistema de governo que não era mais uma democracia representativa, porque como era uma tecnocracia, era assim, os mais qualificados governam, né? Engenheiros, cientistas, e essa escolha de quem vai governar não passa pelo povo. Ou seja, é uma ditadura fantasiada técnica. De uma tecnologia, né? Uma proposta tecnológica. Ou resumindo, cala a boca, burro, e deixa que eu sei governar, né? Deixa que eu governo. E aí, a ideia é ter uma região que tivesse recursos naturais suficientes para que eles não tivessem que comercializar com outras regiões. Ficarem isolados. Então, os Estados Unidos, só o território norte-americano não seria suficiente. Eles precisavam do Canadá, da Groenlândia e da Venezuela também. Sim. Então, esse mapa é fácil de achar. Você bota... como é que é? Technocracy Inc. Map. Você vai ver ali que incorpora exatamente essa região que o Trump está falando. E é legal não, né? Um pouco preocupante, mas é interessante a gente ver que eles têm até um livreto, que é como se fosse um manifesto deles, chamado The Energy Certificate, certificado de energia. Você acha na internet lá no Archive. No Archive é facinho de achar, tem versão PDF, tem tudo. Ali você vai ver que a ideia era o seguinte, a gente precisa substituir o dinheiro por um crédito de energia. Isso aí, ou certificado de energia, né? E para emitir esse certificado e distribuir igualitariamente entre todos os seres humanos adultos, acima de 21 anos só, a gente precisa contabilizar tudo que está sendo produzido nesse tecnato, nessa região. E para isso precisava de um nível de tecnologia que eles não tinham em 1938. Mas hoje já é possível criar um tecnato desse, né? Então parece que... será que essa aí é a linha dele? Eu tô achando que essa é a ideia. Mas ele nunca falou isso claramente. Não, assim. ele não... Eu acho que nem pode falar, pista. porque senão as pessoas se entenderem e verem que é o fim da democracia e do capitalismo, porque o tecnato não é um capitalismo, né? Porque se a gente pega um livro interessante pra caramba do Emad Mostak, que é The Last Economy, ele vai mostrar que o capitalismo funciona com base na escassez, né? Inclusive o conceito de economia que a gente estuda é gerenciamento dos recursos escassos. Então, para contabilizar recurso escasso, você tem precificação e você tem a moeda. Se você não tem recurso escasso, você tem abundância, aí pega aquele livro lá do... Como é que é do cara lá da Universidade do Vale do Silício? Esqueci o nome dele. Que é o descendente de grego lá. Esqueci, depois aparece. Ele tem um livro chamado Abundância, que ele fala exatamente essa ideia, que é tipo atualizando a proposta do movimento tecnocrático dos anos 30, né? E a ideia ali é o seguinte, vai ter abundância, então as coisas praticamente serão gratuitas, então não precisa de preço e não precisa de moeda. E o Elon Musk tem falado muito que o dinheiro vai se tornar obsoleto, né? Porque num cenário de abundância não tem necessidade de ter dinheiro. Será que ele quer seguir a linha do avô lá? Então, eu acho que ele que está encabeçando um pouco isso, né? Quando ele traz o Vale do Silício todo para apoiar o Donald Trump, eu acho, junto com o Peter Thiel, né, Mark Andreessen e o pessoal da PayPal Mafia, eu acho que essa é a agenda deles, né? Entendi. E o Vale do Silício está em peso ali com o Trump, eu acho que é exatamente essa ideia. Assim, se a gente pensar uma ilustração cinematográfica para isso, tem um filme curioso que é o Mountain Head. Não sei se você chegou a assistir. Esse filme são os 4 grandes magnatas da tecnologia que se encontram numa casa de campo lá, na verdade, na montanha, né? E eles decidem como eles vão controlar o mundo ali. E é curioso que um deles fala assim, ele é designado, né? Você vai controlar a Argentina. Olha só. Aí ele fala, eu vou botar uma marionete lá e vou controlar o cara à distância. É curioso porque uma das primeiras coisas que Javier Milei fez foi ao Vale do Silício conversar lá com o Sam Altman, né? Para implementar o WorldCoin lá, né? Isso é verdade. Aquela renda básica universal. Então, o lance da renda básica lá, o Elon Musk fala disso várias vezes, né? Fala. Então, parece que esse é para esse caminho que tudo está se encaminhando.
É pro tecnato, porque o tecnato é isso. Ninguém tem dinheiro e ninguém tem posse também. Não tem propriedade privada. A propriedade muito perto do quê? Do comunismo, um comunismo tecnológico, né? Porque Marx era pró-tecnologia, né? Porque ele achava que a tecnologia ajudava a substituição do capitalismo, né? Porque ele era determinista, então ele achava que naturalmente o capitalismo evoluiria para o socialismo e depois para o comunismo, que é a sociedade sem então classe. os comunos não tem que ficar bravo com o Elon Musk, não, é? Os comunistas? Ué. É claro que só se eles não aceitaram a versão tecnológica, né? Se eles são comunistas raiz, né? Entendi. Apesar de que, voltando, Marx era pró-tecnologia, porque ele achava que... Porque você vê, Marx ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque para ele a Inglaterra era o capitalismo mais avançado daquela época e como o capitalismo mais avançado era o que estava mais próximo de desembocar na Revolução Socialista. Na Revolução de romper ali, né? Quanto mais avançado o capitalismo, mais a técnica está avançada, mais a indústria está avançada, mais fácil de ser desencadeada essa transição, né? Entendi. Então, acho que a galera tinha que achar legal, né? E o Musk sempre foi democrata, né? Ele se diz meio centro hoje, né? E ele fala, eu continuo sendo de esquerda. É porque hoje o conceito de esquerda está tão distante que o cara, para me enxergar, tem que usar uma luneta, né? Mas eu sou esquerda ainda, você que é extrema esquerda. Você é extrema, exatamente. Então, acho que está indo para essa linha. E quem entender isso vai conseguir sobreviver a essas mudanças, porque parece que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais acumular patrimônio. Entendi. Porque o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele deu uma entrevista no Encontro de Davos ano passado que para mim foi um insight, né? Ele falou assim, olha, a gente está caminhando sim para uma economia de abundância, tudo vai ser praticamente gratuito, mas a gente tem um paradoxo, que é o paradoxo de Jevons, que é com a letra J, quem quiser pesquisar, né? Jevons, de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se a energia, por exemplo, fica muito barata, todo mundo vai usar energia adoidado, né? Você vai ligar o ar, vai deixar o ar ligado o dia inteiro, chuveiro elétrico ligado o dia inteiro. Isso vai gerar, apesar de ser gratuito, vai gerar uma obrigação, uma necessidade de aumentar muito a produção, ou seja, a oferta. Você vai ter que ofertar muito. E aí você fica com uma oferta insustentável, porque não tem meios para ofertar tanto se é gratuito. Então, o paradoxo de Jevons diz que precisa haver algum tipo de limitação a esse consumo para evitar essa oferta infinita. Entendi. E aí a limitação é o crédito. Aí vem um crédito de energia. Aí tudo é contabilizado em energia. Ah, mas como assim? Você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto? Gastou para fazer aquele hambúrguer. Aí você tem que pegar o crédito mensal que você recebeu e usar para aquilo. Entregar para aquilo ali. Só que desde... Aí você vai criando uma diferença... Tá da escassez aí no meio, né? Exato. Você cria uma... escassez não é de você dinheiro, cria uma nova mas escassez. De energia, é uma né? abundância para os controladores do sistema, para 1%. Os 99% estão ainda no jogo da escassez. Mas não tem moeda. Você, na verdade, tem um token, um crédito de energia. E esse crédito de energia, desde aquele documento lá, o The Energy Certificate, de 1938, ele já tinha data de validade. Ou seja, ele expira. Você recebe dia 5, dia 30, ele expira. É intransferível, você não pode passar para nenhuma outra pessoa, e ele não pode ser trocado também por nada. Você não pode fazer trocado no sentido de eu não posso trocar esse crédito por coisas que não estão dentro do leque de coisas possíveis para serem consumidas. Vamos supor, eu quero comprar arma, não pode. Eu quero fazer uma viagem de avião para não sei onde, eu não pode porque você já gastou seu crédito de carbono também. Então, tem certas... Aí entra o crédito social, né? Tudo isso junto. Então, assim, é um cenário preocupante, né? Que alguns grandes expoentes já têm falado sobre isso, alertando um pouco para essa realidade, né? Caramba, você acha que tem um risco disso aí? Eu acho que o objetivo é esse. É mesmo? Se eles vão conseguir, eu não sei. Mas eu acho que parece que está caminhando para isso. Na verdade, o Fórum Econômico Mundial ele é um grande think tank que dissemina essas ideias também, né? Se você pega o livro do Klaus Schwab, que é o Capitalismo Stakeholder, já é exatamente isso, né? Na verdade, você pega o livro de 2016, que é a Quarta Revolução Industrial, e você pega o Capitalismo Stakeholder e soma,
Se você quiser botar junto, bota o outro, Covid-19 e o Grande Reset. Esses 3 livros, tá tudo ali. Parece que é o mesmo produto com embalagens diferentes, né? Entendi. Porque a 4ª Revolução Industrial é o seguinte, né? Você teve a primeira Revolução Industrial, que foi a máquinas a vapor. A segunda foram máquinas elétricas. A terceira, computação. A 4ª é internet, redes sociais, inteligência artificial, biotecnologia. Mas você acha que a IA, ela entra nessa aí ou ela seria uma outra ainda, além? E, ó, dentro do critério do Klaus Schwab, ela está na 4ª Revolução Industrial. Está na 4ª. Esse novo cenário global, geopolítico e econômico, social, cultural, que vem com a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial às outras disciplinas, né? E junto com isso vem essa ideia do capitalismo stakeholder, que é o quê? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Tem um capitalismo de shareholder, que é o acionista, e tem o capitalismo de stakeholder. O que é o stakeholder? O capitalismo de shareholder, a ideia é o seguinte: as empresas só devem responsabilidade aos seus acionistas. Aí o cara fala, mas e o meio ambiente? Eu falo, problema do governo, problema teu. Minha obrigação é com os meus acionistas. E aí o Fórum Econômico Mundial, ele começa a falar, não, as empresas têm que ter outras obrigações também. Tem que ter obrigações também para a sociedade. Tem que ter responsabilidade social. Então, essa ideia de responsabilidade social, ESG, vem tudo desse conceito. Sim. Só que o capitalismo stakeholder, quando você tem as empresas fazendo todas essas responsabilidades sociais, ela acaba, na prática, substituindo o Estado na oferta desses serviços. Então, as empresas privadas substituem o Estado. Então, o Estado deixa de existir, vira um Estado privado, e esse Estado privado não tem um presidente escolhido pelo povo, tem um CEO que é escolhido pela cúria lá da tecnocrática. Esse é o objetivo. É o que eu lembrei só do nickname dele, que é o Mencius Moldbug. Esqueci o nome desse filósofo, que é um cara que influencia muito o Musk. Ele chama isso de GovCorp. Governo Corporação. Governo corporativo, GovCorp, né? Como se fosse, né? Não é mais presidente, não é mais o povo que escolhe. É muito parecido com a proposta do Tecnato, né? Aí eu fico vendo, cara, capitalismo stakeholder, Tecnato, GovCorp, tudo que esses diferentes autores estão escrevendo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa com nome diferente, né? Tudo igual, né? É tudo igual com nome diferente. E aí entra aí boa parte das coisas que você fala no seu livro aí, tudo que você comenta, porque, vamos dizer assim, nessa linha aí que você tá falando, vamos dizer, se você vier acompanhando, faltava uma peça e essa peça pode ter se desenvolvido agora nos últimos anos, que é a tal da inteligência artificial, né? Você acha que ela é fundamental para juntar tudo isso e fazer isso aí funcionar? É vital. Essa manipulação aí, tudo? Como que é? Vital porque para você contabilizar tudo que está sendo produzido numa região desse tamanho, que envolveria Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, você precisa de um gerenciamento de dados fora do normal, né? Não tem como você contabilizar isso com o que a gente tem hoje. E uma outra coisa estranha que vai nessa linha também é quando o Elon Musk, eu ia falar Elon Musk cria, mas não foi ele que criou, foi o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio. O Howard Lutnick criou o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né? Que o Musk começa com esse discurso da eficiência, evitar corrupção, evitar desperdício. E aí, o que acontece? Ele traz a Palantir Technologies para dentro do sistema de governo americano. Isso tem algumas preocupações. Primeiro, porque ele vai acessar dados de saúde e dados pessoais da população americana toda. Uma empresa privada tendo esse acesso, seria um problema de LGPD, né? De dados pessoais. Mas ele também, segundo alguns críticos falaram, eles pegaram esses dados todos e estão usando esses dados para treinar as inteligências artificiais deles, né? Ah, não, isso aí é óbvio, 700 mil computadores. Não, imagina a base de treinamento que aí não vai ter, o Grok, né, o XAI, acaba tendo uma vantagem porque teve acesso a um banco de dados monstruoso, né? Fora tudo que circula no X, né? E alguns dizem que uma das grandes incentivos dele comprar o Twitter não foi proteger as liberdades, foi, na verdade, acessar as conversas, porque a gente sabe que existe aquela ideia de que a inteligência artificial na aprendizagem ela bate numa parede, né? Que é quando ela já consumiu todos os dados que tem disponíveis. Ela precisa de coisa nova. Ela precisa de coisa nova e a solução para isso é o BCI, né? Que é o Brain Computer Interface, que ela tá cérebro-computador. Ela tá no cérebro de alguém e o ser humano tá absorvendo dados 24 horas por dia, ela também absorve em tempo real, né? Que é aí que vem a Neuralink, né? É aí que entra o Neuralink e os seus respectivos concorrentes lá. Uma conspiração aí nessa parada aí. Será que ele já não comprou o Twitter
já antevendo esse lance de fazer uma IA? Porque para nós aqui, meros mortais, né? Tudo bem, que IA a gente sabe que é um negócio que vem muito antigo, lá da década de 40, não sei o quê, usa há muito tempo e tal. Mas IA desse jeito aí que ela está dominando o mundo hoje, que hoje a gente tem os caras das grandes... Quem que seriam os grandes caras? Os donos das empresas de IA, né? O dono da Meta, o dono da Anthropic, o dono do não sei o quê, né? Esses caras já não tinham essa visão? Será que o Elon Musk falou assim, cara, eu vou comprar esse Twitter aqui? Não por esse papo aí de igualdade, free speech. Liberdade de expressão. Né? Isso aqui eu deixo para a galera. Isso, é a Mas propaganda. Eu vou comprar isso aqui porque eu já tô, daqui 3 anos, eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sisteminha. Sim. Será que já estava com isso aí na... Eu acho que... É difícil a gente saber, mas é que você difícil. Não, mas quando... Existem artigos jornalísticos que acusam ele disso. Tá? A gente não sabe se isso é fato. Mas eu não me recordo, mas matérias, por exemplo, do Washington Post, que é mais de esquerda, mais crítico, falando Elon Musk, cuidado do usuário do Twitter ou do X, ele só comprou para pegar seus dados, ou para analisar, estudar suas conversas. Mas aí é muito fácil, porque a gente já tinha um caso dentro do Facebook que era isso, né? Total. Que já tinha estourado com antes, certeza. Né? Sim. Aquele problema todo lá, né? Que deu do Mark Zuckerberg com os dados Sim, e tal. da Cambridge Analytica, Cambridge Analytica. Na época da eleição. Então, assim, era meio que intuitivo você pensar o seguinte, eu estou usando uma rede social. O Facebook era uma rede social. Então, basicamente, os caras vão pegar meus dados. Né? Com certeza. Isso principalmente para quem entende de onde que surgem as redes sociais. Porque a história é interessante pra caramba. Por quê? O 11 de setembro foi um grande antes e depois também, né? Foi um evento cisne negro ali que muda muita coisa. E depois daquilo ali, o Congresso americano conseguiu aprovar algumas novidades que, em nome da segurança, atropelavam algumas questões de privacidade. Então, a proposta era o seguinte: eles começaram um projeto chamado TIA, que é Total Information Awareness, né? Que é conhecimento total dos dados. E nesse projeto o objetivo era espionar o que estava todo mundo falando e fazendo para poder procurar terroristas e impedir que um novo 11 de setembro acontecesse. Colocar essa roupagem de segurança para poder ter acesso. Para poder ter a desculpa para fazer isso, né? Então a CIA estava fazendo isso junto com a DARPA e tal. E aí alguns senadores descobriram e começaram a falar: isso é ilegal, não pode ser feito. E aí eles tinham um projeto já na CIA chamado LifeLog. LifeLog, que era ter um banco de dados completo da vida de todo cidadão americano. Entendi. E talvez global, né? Se você estuda lá o que o Edward Snowden falou da NSA, né? E aí, quando o Congresso americano falou pode parar, acabou, eles mandaram parar no dia 3 de fevereiro de 2023 e o The Facebook, que era na época, né? Foi criado no dia seguinte, no dia 4 de fevereiro. Então, assim, uma coincidência meio estranha. Aí, se você pega um artigo da jornalista Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook, ela vai mostrar o quanto de dinheiro público e de serviços de inteligência estava ali ajudando a construir não só o Facebook em 2003, com a desculpa de continuar o TIA e o LifeLog, só que no setor privado. E ela vai dizer que isso é uma constância, né? Sempre que o Congresso descobre que a CIA está fazendo algo que é ilegal, eles terceirizam para o setor privado, que o setor privado opera debaixo de regras diferentes, né? E foi nessa época que surge a Palantir Technology também, do Peter Thiel. Mas então aquela história do Facebook lá não existe, não? Parece que aquilo ali é uma parte da história, né? Segundo o Whitney Webb. Dele lá no quarto, dele lá em Harvard, teve a ideia, criando. Não é não, cara? Copiou um pouquinho a ideia do James Winklevoss, né? Isso. Então, não é isso, não. Acho que teve, mas todos eles tiveram incentivos e patrocínios, por exemplo, de a CIA tem uma incubadora chamada Incutel, né? Ah, sim. Não, o que eu acho... Porque muita gente já falou isso pra mim. Mas eu acho que... Isso aí, com certeza. O governo americano, ele direciona o que grandes universidades, por exemplo, têm que pesquisar, ou fazer ou desenvolver. Exato. E aí, dentro da universidade, o cara sabe quem é o crânio ali. Sim. E bota dinheiro no cara. Assim, querendo ou não, o Zuckerberg pode falar dele o que quiser, o cara é inteligente, né? Burro ele não é. Burro ele não é. Pelo menos ele era um programador. Pelo menos o que consta da história dele, que ele era um bom programador. Sim. E ele era um cara destacado ali, então, ele... Vou pegar a história que eu já li o livro do Facebook que foi baseado no filme. Origem ao livro, O livro é legal pra caramba. E dizem que aquela história dele ter criado... A rede social, né? Isso, a rede social. Social Network. O lance dele ter criado aquele negócio antes e ter derrubado os computadores de Harvard lá, o sistema, aquilo lá meio que chamou a atenção. Foi, claro.
Acende uma luzinha, os caras procuram ele. E aí procuram ele e aí aquela começam história a dar que grana. um cara faz uma grande invenção na garagem de casa, rapidinho alguém bate na porta e fala, irmão, o que é isso aí? Exatamente. Passa pra cá, né? E engraçado que em todas essas grandes coisas que você falou aí, que se conectou o pessoal da Palantir, o Peter Thiel tá em tudo, né? Tá em tudo, cara. Tudo. Como pode ser um cara que tá tão antenado assim? Esse cara manda muito. Eu acho que ele é um daqueles caras que mandam muito, mas não aparecem tanto. Apesar de que agora ele tá dando palestra sobre o anticristo, né? Não sei se você viu. Ele deu uma palestra exclusiva lá em São Francisco para poucas pessoas e uma palestra na França. Mas a gente sabe que Mas ele eu acho trata. que a intenção dele nem é aparecer. Não é não. É agir mais nos bastidores, Claro, será que não? Com certeza. Então, deixa o Elon Musk, deixa o Sam Altman, deixa o Zuckerberg, que eles gostam disso. Sim. E eu fico aqui atrás. Exato. Né? Então, para mim, o Peter Thiel é um dos caras mais misteriosos e mais poderosos que Isso são que eu ia pouco perguntar. falados. Você acha que ele é um dos caras mais poderosos que tem? Muito poderoso. Eu vou dar um exemplo. O Peter Thiel... deixa eu tentar não dar um spoiler, já fazendo criar um suspense. O Donald Trump, na primeira gestão, ele teve uma relação muito problemática com o Mike Pence, que era o vice. Né? Porque ele tinha na mente dele a certeza que ele tinha vencido as disputas lá de 2020 e ele precisava do apoio do vice para chancelá-lo nisso. Porque na legislação americana, e isso é bem diferente da nossa, o verdadeiro presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente. O vice-presidente autoriza alguém do Senado para fazer esse papel. Ele pode assumir a hora que ele quiser as votações e ter um voto de Minerva, por exemplo. O J.D. Vance já fez isso algumas vezes. Ele foi ao Senado e empatou alguma votação que era importante para o Trump. Ele foi lá e deu o voto para desempatar. Então, o Trump falou, você é o verdadeiro presidente do Senado, você não vai chancelar essas eleições. Aí ele falou, vou chancelar. Ele falou, não vai, vou. Aí chancelou. Então o Trump ficou irado. Poxa, você me traiu e tal. O cara, eu não vou fazer isso. Então, primeiro, o Trump teve um sério problema com o seu vice. Ele não ia escorregar nessa mesma casca da banana. Aí quem ele escolhe como vice? Um senador de primeira viagem, um jovem que ficou famoso porque escreveu um livro contando sua história lá, Hillbilly Elegies, né, que virou um filme da Netflix, né, que eu esqueci como é que é em português, e um cara que, assim, quem não conhece fala, esse garoto surgiu de onde? Quem é esse garoto que tem tanta força que virou vice-presidente da nação mais poderosa do mundo? Aí você precisa entender a história de Peter Thiel. Peter Thiel, ele chegou a estudar em Yale, ele fez uma especialização em Direito, e ali ele conheceu o J.D. Vance conheceu o Peter Thiel ali. E o Peter Thiel chama ele para trabalhar junto, fazendo algo que ele já depois começou a fazer explicitamente com um projeto chamado Founders Fund. O Peter Thiel, ele tem um projeto que ele encontra jovens talentos nas universidades e tira esse cara da universidade e puxa para trabalhar com ele. O Vitalik, lá do Ethereum, ele fez isso. O Ethereum é uma fabricaçãozinha do Peter Thiel também. O cara é pupilo dele. Porque, na verdade, o PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital que existiram, né? Fora os outros que eram das agências de inteligência que são mais antigos. Fazendo só um parênteses nesse negócio de PayPal, você vê que já conecta ele com o Elon Musk, né? Já conecta, lá direto. Atrás, né? Eles começaram lá, que era Confinity, né? O nome da empresa. Isso. Aí o Musk tinha o X.com, né? X.com. Aí juntou, virou PayPal, né? Que eles venderam depois, né? Juntaram a grana. Então, esses dois já estão juntos há um tempo, né? E tem uma conexão meio sul-africana curiosa, porque Peter Thiel é alemão, mas morou muitos anos lá na Namíbia, na África do Sul, por causa do pai, que era engenheiro. Mas o David Sacks, que também é da máfia do PayPal, né? Um dos fundadores, junto com o Reid Hoffman, entre outros, ele também é sul-africano. Então, 3 caras importantíssimo na tecnologia hoje vieram da África do Sul, né? Então tem um bonde da África do Sul ali que é forte. Pesado. Então o que acontece? Peter Thiel, usando essa estratégia do Founders Fund, que é muito semelhante ao projeto Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é esses jovens líderes globais, que Macron, vários... O próprio Elon Musk, né? Javier Milei, todos eles passaram por esse treinamento do Fórum Econômico Mundial. Então ele pega o J.D. Vance e começa a trabalhar em cima do J.D. Vance. J.D. Vance começa a trabalhar eu não sei se é no Mithril Capital, acho que é Mithril Capital, porque o Peter Thiel tem vários projetos, né? Além do Mithril Capital, ele tem o Thiel Capital, mas ele coloca o J.D. Vance na Mithril Capital e ele começa a trabalhar ali no mercado, tal, gerindo os investimentos do